material que está disponível aqui nessas amostras é o material do aluno, né? Então, é aquele material que vem impresso, tá? Naquele formato também que a gente já conhece. Capa já está toda reestruturada, a ideia dessa capa é também já que eles tenham uma curiosidade de entender o que está escrito aqui nesse primeiro momento. A gente já começa a envolver os meninos aí na questão do pensar, de raciocinar, o que será que a gente vai estudar nesse componente curricular, nesse livro. Então, a gente traz quase que aqui uma charadinha para eles descobrirem e entenderem, né? Cada componente curricular tem uma palavra aí para eles descobrirem, tá? E aí isso, inclusive, pode ser um super gancho para a gente iniciar as aulas e envolver os meninos com esse material novo. Que os alunos consigam, ao abrir este material, e inclusive é uma estratégia que a gente sugere, que ao começo de cada aula ali, que ao começo de o desenvolvimento de cada temática, que eles se localizem dentro desse percurso para entenderem o que eles vão trabalhar, que tipo de atividade vai ter naqueles momentos ali, entre temas 1, temas 2. Aqui ao lado a gente tem, né, os ícones e as legendinhas para a gente poder seguir com os meninos e orientá-los também nessa questão, tá? Então eu vou seguir aqui para poder mostrar para vocês. Logo no ponto de partida, e vocês vão perceber que todos os materiais, todos os componentes curriculares, em todos os bimestres e em todos os inícios de unidade, nós temos o ponto de partida, e eu vou voltar um pouquinho para poder mostrar para vocês, ó. Nós temos o ponto de partida e a gente tem o ponto de chegada de cada unidade. Então, a gente inicia e a gente fecha a jornada mesmo ali, que a gente está caminhando com eles, tá? Então, vamos seguir aqui para a gente falar mais um pouquinho. Ponto de partida, o planejamento para compreensão, dentro da sua abordagem ali, ele traz algumas estruturas que o fomentam, né? Uma delas são as grandes ideias. Então, no começo de cada uma das unidades, já é apresentado para os estudantes quais serão essas grandes ideias que vão permear essa unidade aqui. Então, elas são comunicadas o tempo todo para o estudante, né? O nome da abordagem já fala para a gente, é um planejamento para a compreensão. A gente quer que todo mundo compreenda o que vai se ver nessa unidade, o que se vai estudar, o que a gente objetiva, né? O que se objetiva com o estudo desse objeto de conhecimento, dessa temática aqui. Então, a gente apresenta as grandes ideias para os estudantes, a gente faz e sinaliza aqui algumas perguntas essenciais, e essas perguntas essenciais, elas são para serem discutidas e discorridas com os estudantes, e a gente apresenta também os objetivos de aprendizagem. Aquela pergunta que quase todo professor já escutou em algum momento, né? Por que é que eu preciso aprender isso? Às vezes isso ficava muito no nosso campo de educador. Isso talvez não chegasse para o aluno de uma forma tão estruturada. E a gente traz isso para o material também como uma oportunidade de os professores trabalharem esse tipo de interpretação, esse tipo de construção com os estudantes. Aqui em rosinha, deixa eu até dar uma aproximada aqui. Aqui em rosinha, ó, vem até uma orientação em relação às perguntas essenciais, falando sobre um suplemento digital com orientações para o professor. Isso também está sendo construído em relação a esse embasamento de grandes ideias, de perguntas essenciais. É mais uma possibilidade que o professor tem de se aperfeiçoar e de se desenvolver também nessa temática, tá? Então, aqui é o início, é o começo, e a gente vem seguindo aqui, caminhando no livro. Parte inicial, aqui é o início realmente dessa unidade, né? Lugares e grupos sociais que eu conheço, e aqui também é uma novidade que a gente traz. Deixa eu aproximar de novo para poder mostrar para vocês. A gente tem aqui as rotinas de pensamento.
Mais uma vez, a gente traz aqui a perspectiva... Opa, quer ficar do ladinho. A gente traz a perspectiva da orientação em relação aos suplementos. E essas rotinas de pensamento são estratégias que a gente trouxe lá do Project Zero de Harvard, que são estruturas que servem realmente para a gente direcionar o pensamento do estudante, né? Para a gente guiar esse pensamento de uma forma mais estrutural mesmo, com mais lógica, com mais fluidez no processo de aprendizagem. Então, existem várias rotinas de pensamento para introdução, para efetivação, para ampliação de conhecimento, e elas vão ser todas, muitas delas, vão ser apresentadas e discorridas aqui. Então, existe aqui uma rotina de pensamento logo no início da unidade, que são sugestões mesmo, estratégias, desculpa, eu passei, estratégias para a gente seguir com os estudantes. A gente caminha por esse lado com eles. Deixa eu só fazer uma observação, né? Falei de Project Zero, falei de rotina de pensamento, falei de Harvard, só para que vocês saibam um pouco do movimento que está acontecendo nos bastidores. Nós estamos fazendo, desde agora, de 2024, formações com os professores das nossas escolas de base em relação, por exemplo, ao planejamento para compreensão, que em algum momento eu posso chamá-lo de PPC, tá? E também em relação a essas rotinas de pensamento. Então, a gente já veio estruturando essa equipe, né, as equipes das escolas, para estarem mais subsidiados para esse trabalho. Então, é um movimento que a gente já começou, porque, na verdade, a revolução, que aparece naquele vídeo que a Mari trouxe ali no comecinho, ela já começou em 24. Então, a gente já tem material, que é o Trajeto I, aqui nos anos iniciais, estruturado sob essa ótica, tá? Sobre essa abordagem aqui. Então, comecei aqui o material, comecei a unidade segue com a apresentação do conteúdo, com as atividades, né? Tal qual a gente conhece, tal qual o material didático ele é estruturado mesmo. As sessões aparecem aqui, então como representar, a gente está em geografia, então como representar, e vai seguindo, né? Tema 2, ainda na unidade 1, como representar de novo, mais uma sessão específica do material de geografia. Tema 3, ainda da unidade 1. E aí, eu cheguei aqui, ó, em uma estratégia ativa. Eu vou só sair do livro de geografia e vou aqui no livro de história, porque tem uma estratégia ativa que eu quero muito mostrar para vocês, que ela é bem interessante, que ela é bem gostosinha. Uma estratégia ativa é uma atividade com uma perspectiva um pouco diferente das atividades curriculares, das atividades que aparecem no livro no decorrer do bimestre ali, que envolvem metodologias ativas, que envolve uma estrutura de um pensamento por parte desses estudantes. Eu peguei uma aqui que fala sobre fontes históricas, né, que os meninos vão fazer, e ela é toda descrita para o professor, claro, no material dele, e para o aluno, em como é que ele vai se posicionar em relação a essa atividade. Então, não é aquela atividade como os meninos vêm fazendo ao longo das aulas. Ela é uma atividade que requer outras habilidades. Então, aqui a gente traz uma estratégia ativa, conectada ao conteúdo, conectada ao material, que faz sentido e que agrega muito aos tipos de pensar, aos tipos do desenvolvimento de mais habilidades por parte dos nossos estudantes. Tá? Então, eu só mudei aqui para a história, porque ela é, inclusive, um pouquinho mais detalhada, né? Eu fiz questão para mostrar também outro material que não fosse só o de geografia. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, como é uma abordagem mais ativa, de metodologia mais dinâmica, etapa 1. Problematizar e elaborar hipóteses. Então, a gente já coloca esse estudante numa posição de pensar em perspectivas diferentes, depois planejar a investigação, depois experimentar e coletar dados, depois analisar os resultados, discutir e divulgar esses resultados também. Então, são várias etapas que envolvem abordagens diferentes para a gente realmente trazer um olhar mais ativo para esse processo de ensino e de aprendizagem também, tá?
Deixa eu voltar lá para o nosso material de geografia. Aqui também, voltando lá, a nossa perspectiva de uma jornada, de um caminho, de um percurso. Deixa eu dar um zoomzinho aqui de novo para eu mostrar para vocês que aqui embaixo a gente está caminhando para o final desta unidade, tá? Da unidade 1, que eu comecei lá que eu mostrei lá no começo do ponto de partida. Aqui a gente tem uma retomada, uma revisão de como é que o estudante se sente em relação aos objetos de conhecimento que foram tratados nesta unidade, né? Dentro o que ele conseguiu absorver. Então, ele vai ser, neste momento, no finalzinho da unidade, encaminhado para alguns exercícios, algumas atividades mesmo. Aqui a gente está em fase de teste, então ele seria guiado para o Santiliana Avaliações. Lá tem um compilado de perguntas para o aluno realmente se testar, para o aluno ver, o que eu consegui aprender. Então, são questões diferentes, são atividades diferentes daquelas que a gente já viu até aqui, tá? Do que tinha sido demonstrado no livro. Seguindo aqui e caminhando mais um pouquinho, a gente parte para o final da jornada desta unidade. Então, a gente chega no ponto de chegada, né? A gente finalizou a unidade 1 aqui. E aí, tudo o que foi contemplado lá no início da jornada, no ponto de partida, a gente volta, a gente revê. Então, retomando os objetivos. Será que os objetivos que a gente se propôs a atingir lá no início da jornada, eles foram realmente atingidos? Então, tem aqui uma atividade para a gente perceber isso junto aos alunos. A gente retoma aquelas perguntas iniciais que a gente dialogou com eles lá no começo, a gente as retoma aqui, e a gente tem uma rotina de pensamento para finalizar, né? Para a gente sistematizar, na verdade, tudo o que foi trabalhado dentro dessa unidade aqui. Então, lá a gente tinha um tipo de rotina, aqui a gente tem outro tipo de rotina, né? Aqui a rotina é para sistematizar, então ela se chama afirmar, apoiar e questionar. E a ideia dessas rotinas de pensamento é que sejam rotinas que sejam realmente construídas pelos estudantes, né? Eu faço muito uma comparação assim em relação aos mapas mentais. O mapa mental que eu faço, ele tem sentido para mim, né? Ele tem mais sentido para mim. Pode ser que uma pessoa que tenha assistido a mesma aula ou lido o mesmo livro, ele também consiga abstrair alguma coisa do meu mapa mental. Mas ele faz muito mais sentido para quem o fez. E as rotinas de pensamento funcionam com a mesma percepção, né? Os estudantes vão trazer para cá o registro daquilo que ele conseguiu absorver em relação àquele conteúdo. Então, tem toda uma orientação aqui e o estudante segue para esta finalização.